jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Pois é, hoje aqui eu estou na companhia não mais daquele pé de louro de ontem, né? Hoje eu estou junto de uma outra árvore, então é uma semana botânica essa, né? Estou ao lado aqui desta figueira. Essa figueira muitas vezes ouve as minhas pregações, sobretudo dia de sábado, quando eu preparo meu áudio, muitas vezes eu fico aqui ao lado dele. Agora você já sabe, né? Que muitas vezes eu estou aqui ao lado dessa figueira. Um negócio interessante, uma vez me disse um senhor que trabalhava na VASP, naquele tempo, não, na Varig, ele diz assim, olha, eu era seminarista ainda, disse, olha, uma norma que você deve saber se por um acaso você está num avião, ele cai numa floresta, não coma cal. Eu disse, não coma cal, mas como é que a gente vai achar cal na floresta? Ele disse, cal significa não coma nada que seja cabeludo, uma fruta que seja um pouco cabeluda, não coma nada que seja amargo, não coma nada que seja leitoso, a menos que você conheça. Ele me disse, sempre não, o figo, por exemplo, né? Você vê que a fruta parece assim um pouco meio cabeluda ou ainda verde, se você tira, sai um pouco daquele leite, mas é uma fruta que você conhece, então você pode comer com toda tranquilidade. Não coma cal. Mas deixando de lado essa história aí dos aviadores, nós estamos numa sexta-feira. E a sexta-feira, se a gente pensa que a semana começa no domingo e assim biblicamente impostada a semana, o sexto dia é o dia em que Deus criou o homem, não é? Deus cria o homem, Deus cria a mulher. No sexto dia, Deus cria, portanto, a humanidade. Sexta-feira, então, é um dia que na memória bíblica é o dia que nós recordamos a criação do ser humano, mas nós recordamos também a redenção do ser humano, porque numa sexta-feira, Jesus, na árvore da cruz, dá a nós a sua vida e nos resgata. Eu estou aqui junto desta figueira justamente porque o evangelho de hoje tem alguma coisa a ver com a figueira. Mas se nós olhamos um pouco mais para trás, na própria Bíblia, a figueira é essa árvore que no livro do Gênesis diz que quando Adão e Eva descobrem que estão nus porque desobedeceram à ordem de Deus, eles pegam as folhas da figueira e tentam cobrir a sua nudez. Portanto, o simbolismo da árvore do figo é até um simbolismo que diz assim, que essa é a humanidade querendo dar jeito nos seus erros, tapando a sua nudez do jeito que pode. Deus, quando descobre Adão e Eva que estavam ali se escondendo da sua presença, em vez de deixá-los cobertos com uma folha de figo, porque afinal de contas, uma folha logo secaria, ficaria murcha e a nudez deles continuaria exposta, diz que Deus preparou para eles vestes de pele. A veste de pele, os padres da igreja, os primeiros teólogos da igreja, entenderam como uma imagem da própria encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se reveste da nossa pele, ele se reveste da nossa carne. Portanto, a humanidade em Cristo encontra as vestes novas com as quais pode se aproximar de Deus. Estamos dizendo que o Evangelho segundo Marcos é um evangelho que vai ajudando as pessoas que se preparam para o batismo. E no batismo, a igreja sempre entendeu que a pessoa se revestia de Cristo. Era por isso que tinha uma piscina, muitas vezes feita de 6 lados, estamos no sexto dia da semana, feita de 6 lados para lembrar essa criação e redenção do homem no batismo. O batismo era a nova criação. O homem que no sexto dia foi feito, no mistério do batismo se refaz. Toda a criação é refeita no próprio batismo, nas fontes da água batismal. E o homem então se reveste do próprio Cristo. E quando ele, que tinha entrado nas águas do batismo nu, saía do outro, porque eles entravam pelo lado do poente e saíam por uma outra escada do lado nascente, de onde vinha o sol. E então, portanto, eles eram revestidos de vestes brancas, vestes cândidas. Interessante que na nossa língua, por exemplo, nós temos a palavra candidato. Quando alguém não é
concorrer a um cargo, alguma coisa, ele se lança como candidato. Candidato tem por detrás a palavra cândido, a palavra limpo. Significa que é alguém que é tão limpo, está tão honesto que pode se apresentar para os outros o elegerem para aquela função que ele esteja pleiteando. Portanto, o batismo não é quando terminava a pessoa de ser batizada, saindo do outro lado da fonte batismal, recebia essas vestes brancas. Agora você imagine, o batismo era celebrado de noite, então no escuro do ambiente do batismo, as pessoas com as velas, as tochas ali acesas, essas pessoas recebiam essa veste alva, quase que como brilhava, não é? E a vida nova que brilhava dentro dessa pessoa. Muito bem, então essa imagem de Adão que é refeito depois do seu pecado, que Deus o reveste de pele, a encarnação de Cristo, que é Deus assumindo a nossa nudez para nos revestir com a riqueza da vida do seu Filho, da vida divina. No batismo somos divinizados, somos iluminados. Esse é todo um simbolismo que nós temos. E então, essa árvore do figo lembra para nós isso, não é? Essa vida desde o seu início marcada pela fragilidade e o homem tentando dar o seu jeito. Mas é Deus que depois vem ao encontro do homem para o socorrer. A árvore do figo também, ela é uma lembrança dentro do povo de Israel da própria imagem do povo santo. A figueira, normalmente nessa área eu mostrei para vocês aqui enquanto a gente estava cantando que tem aqui um figo. Então, normalmente tem duas safras da figueira. Tem uma safra primaveril, que os frutos são muito gostosos, muito suculentos, e tem uma outra safra outonal, que normalmente é quando as pessoas pegavam o figo para secar também. Era o figo seco, normalmente aquele figo de outono, que é um figo muito mais doce, e que depois, durante o inverno, as pessoas podiam se deliciar desse fruto. Eu me lembro em Portugal, quando muitas pessoas iam, quando elas voltavam, elas me traziam como uma espécie de um espeto com figo seco. Aquilo era uma delícia, pegar um figo seco daquele, botar dentro de um pão e comer. Que coisa deliciosa. Saudades desse tempo trabalhado com a boa gente portuguesa. Então, Jesus hoje vai, na história que nós vemos hoje, vai passar também por uma figueira. Uma figueira que não estava dando fruto. E se ela é símbolo do povo de Israel, ela é símbolo do povo que não dá fruto, da religião que não está dando fruto. No domingo passado nós celebramos Pentecostes, e eu disse que tradicionalmente, voltando ao tempo ainda, não é, quando o povo começa a entrar sair do nomadismo e trabalhar a terra, se tornando sedentário, a festa de Pentecostes é a festa dos primeiros frutos. E nós, recebendo o dom do Espírito Santo, não é, no dia de Pentecostes, quando se celebrava o 50º dia depois da Páscoa, recebendo o Espírito Santo, nós lembrávamos aquilo que está na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, os frutos do Espírito Santo. Portanto, a imagem da figueira também ela pode estar falando de nós e dos frutos que Deus quer encontrar na nossa vida, porque Ele já nos deu o seu Espírito. E aí a ocasião para encontrar o Espírito é qualquer ocasião, porque nós vivemos dos tempos novos. Livro do Apocalipse, capítulo 22, não é, versículo 2, fala justamente dessa árvore da vida que produz 12 tipos de fruto. Todo mês ela está produzindo fruto, né? Lembrando aquela profecia do livro de Ezequiel, que ele diz que viu a água escorrendo do lado direito do templo, e o rio vai crescendo, e por onde ele passa vai gerando vida, e vão nascendo árvores ao seu correr às margens desse riacho. Pois bem, o rio do nosso batismo, que é o Espírito Santo dentro de nós, corre na nossa vida, nos dando a possibilidade de frutificar sempre, se nós estamos sempre unidos a esse dom do Espírito Santo em nós. O evangelho de hoje, nós estávamos ontem no capítulo 10, passamos hoje para o capítulo 11, e só que aqui a gente tem dos versículos de 11 a 26. Não consta o capítulo de
os versículos, melhor dizendo, de 1 a 10, porque nós já sabemos essa parte, que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos. Entrada triunfal. Imagina o triunfo. Jesus chega montado em um jirico e todo mundo aclamando: eis o filho de Davi. Um rei chegando montado num jumentinho. Um rei chega num cavalo mais potente. Então Jesus estava dizendo o quê? Que ele era aquele rei que chegava, mas não de acordo com a mentalidade humana. Deus que nos revestiu de pele lá no jardim do Éden, e os padres que entenderam que isso era uma imagem do que seria a encarnação de Cristo, está nos mostrando que o caminho de Cristo é o caminho da humildade. A gente precisa se revestir dessa mesma humanidade de Cristo e da sua humildade, sermos cada vez mais semelhantes a Ele. Então Jesus chegou, fizeram essa festa toda, cantaram Hosana ao filho de Davi, jogavam mantos, e ele entra, vai ao templo, vê o templo, observa, e depois ele sai com seus discípulos e vai para um lugarejo que não ficava muito distante dali, chamado Betânia. Betânia era aquele povoado onde vivia Lázaro, que Jesus ressuscita, onde vivia Marta e Maria. Marta, aquela que diz: Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Então é para aquele povoado que ele volta. Mas Betânia, aquele lugar para onde Jesus vai, Anav, em hebraico, significa pobre. Bet, a casa. Betânia significa a casa do pobre. Existe um tipo de gente que segue Jesus, e vimos ontem como um pobre, Bartimeu, começou a seguir Jesus. E é esse tipo de gente que o Evangelho espera que possa seguir Jesus. Não se trata de pobreza material pura e simplesmente, mas fazer como Jesus fez. De rico que era, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. É fazer aquilo que aquele rico do Evangelho no início do capítulo 10 não teve condição de fazer. Pegar o que era seu e dar também para aqueles que tinham necessidade, incluindo na sua riqueza os pobres. Isso é se tornar pobre segundo o Evangelho. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bartimeu é esse modelo desse pobre, não é? Que se faz rico agora porque foi capaz de, tendo recebido a sua vista, não foi simplesmente cuidar das suas coisas, mas vai seguindo Jesus. Então agora Jesus voltou para Betânia, juntamente com os 12, e no outro dia de manhã cedo, Jesus saiu, e diz o Evangelho que Jesus sentiu fome, e quando ele sentiu fome, de longe viu uma figueira coberta de folhas, e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que Jesus disse. Parece que a coisa não está boa. Estava tão enraivado assim Jesus. Será que é disso que se trata? Uma desilusão de Jesus porque não encontrou frutos. Jesus sentiu fome. O Evangelho de Marcos não fala, durante as tentações de Jesus, do fato de que Jesus sentiu fome. Mas nós sabemos por Lucas, Mateus, que na hora que Jesus sentiu fome, é aí que o maligno chega e diz: olha, se você está com fome, pega essas pedras e transforma em pão. Jesus, quando viu uma multidão muito faminta, ele pediu aos discípulos: dividam o que vocês têm e dá de comer a esse povo. Pegou o pão, rezou, abençoou, partiu, e ficaram todos saciados. Jesus sabia lidar com a fome. Ele não estava mal-humorado porque o estômago estava ali roendo, porque afinal de contas talvez o que ele tivesse sentido fosse um pouquinho mais de apetite naquele momento, depois que ele já tinha experimentado 40 dias de jejum. Ele sabia muito bem o que era a fome, e sabia como resistir à fome e como resistir às tentações na hora da fome. Mas há uma outra cena que uma vez mostra que Jesus com seus discípulos vai passando por um campo, os discípulos começam a recolher espigas, e era um dia de sábado, e alguém censurou Jesus porque os seus discípulos estavam fazendo isso. E Jesus lembrou: vocês se lembram que o rei Davi, quando sentiu fome no tempo de Abiatar, ele entrou no santuário, pegou os pães da propiciação, não era permitido a ele fazer isso, ele pegou aquele pão, comeu juntamente com os seus soldados.
Jesus que foi aclamado como filho de Davi, lembra aqui, no seu gesto, algo que aconteceu também com Davi. Davi entrou no santuário. Ora, se a figueira é o sinal, é a lembrança da religião de Israel, da relação de Israel com Deus, ele agora chega nisso que é a imagem do próprio santuário, e aqui não encontra frutos. Portanto, Jesus, isso aqui é uma metáfora para falar de uma religião que não está dando frutos. Jesus segue a sua viagem, e aqui fica claro o que aconteceu com a figueira. Chegaram em Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Olha, o templo com lugar de compra e venda. Uma religião que está parecendo uma religião de mercado. Parece que a gente pode comprar Deus com as ofertas que faz, com as promessas que faz para Deus e depois vai lá e cumpre, e joga dinheiro e paga um sacrifício. Aí Jesus derrubou a mesa dos cambistas, as cadeiras dos vendedores de pomba, e não deixava ninguém carregar através do templo nada, e ensinava ao povo: não está escrito, minha casa será uma casa de oração para todos os povos. Aquele lugar que Jesus fez essa purificação era justamente aquele lugar onde era permitido que os pagãos entrassem. Só até ali um pagão podia entrar. Flávio Joséfo escreve nas suas obras das antiguidades romanas que ali estava escrito, não é? Em grego, em hebraico, em várias línguas, para que quem não pertencia a Israel pudesse entender: se você passar daqui, você morre. Então o pagão só podia ir até ali. E aquele lugar que deveria ser um espaço de encontro, de diálogo entre as religiões, os judeus, os que controlavam o templo, tinham feito dali um lugar de negócio. Não respeitava mais a sacralidade daquele lugar, onde a religião de Israel se abria para outros povos. E Jesus diz: não fizestes desse lugar uma toca de ladrões? São João diz que Jesus, quando ele diz essas coisas, ele também diz uma outra coisa. Ele diz assim: destruam esse templo e eu reedificarei em 3 dias. E João junta, ele estava falando do templo do seu corpo. Portanto, o gesto de Jesus aqui é para dizer que essa religião que representava nessa figueira estava chegando ao seu fim. Ela já não estava mais produzindo frutos, e de agora em diante é preciso uma forma nova de se relacionar com Deus a partir do seu corpo, a partir dele mesmo. O corpo de Cristo, vai nos dizer São Paulo depois, a igreja, nós somos membros desse corpo. Nós entramos nesse templo pelo batismo e pertencemos a esse templo, somos parte dele. Jesus se encontrando com a samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João, ela pergunta: Senhor, onde é que a gente deve adorar mesmo? É aqui, nesse nosso monte, o Monte Garizim? Vocês dizem que é lá em Jerusalém. E Jesus disse para ela: mulher, está chegando a hora, e é agora, em que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelos nossos templos, pelas nossas igrejas, que são lugares onde a gente pode entrar para louvar e bendizer ao teu Pai. Os nossos templos, as nossas igrejas são um sinal de que o céu está aberto para a relação conosco. Mas nós também queremos te agradecer porque nós agora, inseridos no teu corpo pelo batismo, somos o templo vivo, como São Paulo nos alerta. Não sabeis que sois o templo onde mora Deus? Muito obrigado, Senhor, porque sendo cada uma e cada um de nós o templo, nós podemos entrar dentro de nós mesmos e te encontrar sempre, escutar a tua palavra e sermos escrutados pela tua palavra. Obrigado por toda forma de comunhão que se faz possível. Qualquer lugar para nós pode ser o lugar da presença tua, do teu Pai e do Espírito Santo, a partir do nosso coração. Mas olhemos para o Evangelho, né? Os sumos sacerdotes e os mestres da lei, quando ouviram Jesus fazendo todas aquelas coisas, procuraram uma maneira de matar Jesus. Mas eles tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. E ao entardecer, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. Voltaram para Betânia, o lugar onde eles estavam alojados, era pertinho de Jerusalém. E na manhã seguinte eles voltaram. Então quem vem lá de Betânia passa por um lugar chamado Betfagé para depois ir para Jerusalém. Quando vai chegando perto de Jerusalém, eles têm uma visão do monte onde está o templo, né? Pensa no templo com aquela cúpula dourada. O sol batia no templo, como está batendo aqui agora na minha testa. Você vê, como diz o povo, está lumiando, não está? Imagina o sol batendo na cúpula do templo. Aquilo resplandecia. Era uma
beleza, ficavam todos admirados com a beleza do templo em tudo aquilo. Aí na manhã seguinte Jesus está voltando com seus discípulos, passam pela figueira, a figueira tinha secado até a raiz. Aí Pedro se lembrou do que Jesus disse. Pedro é a imagem desse que é o catequista dessa comunidade daqui de Roma, a catequese dele foi a que Marcos nos transcreve aqui no Evangelho. Ele é a imagem do catequista. Aí Pedro se lembrou. O catequista deve ser alguém que se lembra. O catequista deve ser alguém que faz a memória, que recorda. É alguém que guarda a memória da comunidade, alguém que guarda a memória da palavra de Jesus. E que deve entrar em diálogo com Jesus também. Aí ele diz: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Portanto, se você tem um serviço de evangelização, a primeira coisa é você sempre entrar em diálogo com Jesus. Você não pode pensar em evangelizar os outros sem que a gente entre em diálogo com Jesus para sentir os efeitos da palavra de Jesus na nossa vida ou ao nosso redor. Olhar em volta de nós e ver como é que está se cumprindo a palavra de Jesus. Pedro olhou para a figueira, mestre, e conversa com ele. Olha, a figueira secou até a raiz, a figueira que tu amaldiçoaste. E aí Jesus disse para ele: tende fé em Deus, em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha... Olha, a montanha era aquele lugar onde estava o templo. Eu me imagino Jesus apontando assim para a montanha, né? Se alguém disser para esta montanha, onde está o templo lá edificado, solene, bonito, e disser para esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Quando essa catequese está sendo lembrada pelos cristãos daqui de Roma, já tinha acontecido uma grande catástrofe no ano 70. Tito Livio tinha destruído o templo de Jerusalém. A menorá tinha sido arrancada lá de Roma. Aqui tem o arco de Tito, que justamente a gente passa e vê, não é, os soldados romanos com a menorá, aquele candelabro de 7 braços sendo agarrado entre as coisas que eles espoliaram do próprio templo. Então eles estão lembrando que essa palavra realmente aconteceu. O templo foi arrasado até as suas bases, até os seus fundamentos, até a sua raiz. E aqui é de se pensar, essa foi uma religião que não estava dando os frutos desejados por Deus, que também se corrompeu, porque quem era escolhido como sumo sacerdote, essas autoridades, era inconchavo com as autoridades romanas. Se os romanos não dessem a chancela, eles não poderiam se tornar os sumos sacerdotes. Então era a política toda entranhada ali dentro da religião. Então ela não deu aqueles frutos que poderia ter sido dado. E acontece justamente isso. É uma religião que conhece aquelas fórmulas antigas, são quebradas, são arrebentadas. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditais que recebereis, e assim será. A oração agora não vai precisar mais dessa mediação de um sacrifício que você paga, daquela oferta grande que você tem que fazer, nada disso. Basta que agora nessa interiorização, nessa relação com Jesus, que é o único mediador, no corpo seu, que é o novo templo, aí a gente pode encontrar o amor, a bênção de Deus. E aí Jesus diz: quando estiverdes rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Eu disse a você que aquele lugar do templo onde Jesus purificou, tirou todos os vendedores, etc., era a área que era reservada aos pagãos, portanto aos estrangeiros. A carta de São Paulo aos Efésios, justamente São Paulo vai dizer assim, que Jesus derrubou o muro que separava os povos. E de agora em diante desses dois povos, ou seja, do povo de Israel e do povo pagão, na própria carne de Cristo, ele fez um povo só, derrubando assim a barreira da inimizade. Portanto, a cruz de Cristo que nós lembramos no dia de hoje, a sua morte na cruz, lembra para nós essa reconciliação que é restaurada, o perdão que a gente recebe da parte de Deus. E aí a gente aprende o que Jesus diz: eu não quero sacrifícios, eu quero a misericórdia. Por isso que ele diz, se tem alguém com alguma coisa contra você, o chamamento a gente perdoar, o chamado à reconciliação. É isso que estabelece o templo novo e o tempo novo no qual Cristo nos faz viver. Um tempo de reconciliação e um tempo de paz. Você está precisando se reconciliar com alguém,
tem alguém a quem você precisa pedir perdão ou dar perdão. Então, portanto, hoje é um dia em que a gente, olhando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, essa árvore nova, da qual pende esse fruto da nossa salvação, pede a Ele que nos ajude, que nos dê o coração capaz de perdoar, para que o nosso culto seja aquele culto verdadeiro que Ele tanto deseja. Mas perdoar alguém não significa pura e simplesmente passar um pano em cima de todas as coisas erradas, se tem coisas erradas. Significa darmos um passo maduro, dialogarmos, procurarmos entender, não é? Para que seque até a raiz a discórdia que possa haver entre nós e, de fato, uma vida nova e uma nova relação possa ser restabelecida. Desejo para você, minha amiga, meu amigo, um dia realmente de muita paz. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que entraram, né, acompanharam essa nossa live, e sobretudo se você está aí no Brasil, um abraço grande, porque é madrugadazinha, né, daqui a pouco o dia vai começar a amanhecer, mas está cedo ainda para vocês. Então é Diele Barros, um abraço para ti, para Odalea, que está aqui mais vizinha na Suíça, né, para Tereza Souza, Carla, aqui mesmo na Itália, aqui em Roma, um abraço, Bia Cláudia Freitas, Flor Marise, Mara Barreto, Deus te abençoe, Mara, um bom dia para você também, o Ilma Alves, um abraço para cada um de vocês. O nosso vídeo vai ficar aqui salvo, se você está entrando agora, você vai ter possibilidade de recuperar. Eu estou vendo aqui Oliveira Paixão, você está entrando e a gente está saindo, mas pode ir aí depois, eu vou salvar o vídeo aqui imediatamente. A Mara Barreto é lá de Elísio Medrado, na Bahia. Muito bem, vai começar as trezenas de Santo Antônio, né, na segunda-feira. Então, boa trezena de Santo Antônio aí para vocês todos. E, como eu estava dizendo, a gente vai salvar o vídeo aqui e vamos mais tarde, né, porque daqui agora eu vou celebrar, vou confessar, vou ouvir os penitentes, e depois mais tarde eu salvo no nosso canal do YouTube. Vai lá no YouTube, no nosso canal, clica, dá o like, enquanto, se você está acordado aí, enquanto vai assistindo aqui no Instagram, vai lá passando no YouTube, dando like nos outros vídeos que você viu e não deu like, e vamos fazendo assim, salva esse vídeo aí, caminha para outras pessoas se você achar que vale a pena. Então, portanto, nesse dia, peçamos ao Senhor essa graça de frutificar, de sermos de verdade essa casa de Deus, esse templo santo, onde novas relações possam ser estabelecidas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém.